Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Ah, em mais um dia, aquele que não habita em templos feitos por mãos humanas, aonde a terra é o escabelo dos seus pés, aonde lá do alto, na Jerusalém celestial, da qual devemos perseverar sempre nas atitudes que agradam a Ele, para que alcancemos a nossa habitação celestial. No alto, no sublime, aquele que está acima de todos, aquele que, agindo Ele, não há quem possa impedir o seu agir. Não há paz sobre aqueles que o rejeitam, aqueles que trocam a verdade de Deus por conta da mentira, aqueles que criam os seus ídolos impossíveis de justificar. Por isso, ele está na Jerusalém celestial, de pé, como quem pisa uva nos lagares. Não há paz para aqueles que rejeitam a sua verdade, para aqueles que trocam a mentira dos homens pela verdade de Deus. Seja todo homem mentiroso e o Espírito é a verdade daquele que já não somos nós que vivemos, mas ele vive em nós, a verdade que liberta, que cura, que restaura, do qual demonstrai àqueles que têm o seu Espírito tanto em palavras como em ações. Porque aqueles que semeiam vento colhem da sua própria tempestade, por rejeitar aquele que, na verdade, é aquele que acalma a tempestade. Para aqueles que estão com a mente e o coração guardados em Cristo, pode ser durante a tempestade, mas nós, no nosso interior, há bonança, não estamos sendo levados de um lado para o outro, segundo como que ondas, como que nuvens inconstantes, como nuvens sem água. Nós perseveramos segundo aquele que nos direciona e nos concede a visão daquilo que Ele está a operar. Não estamos sendo como palha seca levada pelo vento, mas sim estamos com a âncora naquele que tudo opera e executa. A alma ancorada, a alma sempre direcionada a produzir as obras de justiça, juntamente com a fé, guardados na fé constantemente, segundo a sua verdade, que é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança. Ele está aplanando os caminhos para a sua vinda, está preparando um povo bem disposto, unido numa só fé, num só propósito, num só batismo, o batismo de fogo. Todo aquele que é batizado e crê, amando somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, de todo coração, de todo entendimento, quer desviar do mal, de toda a sua alma, de todas as suas posses, de todas as suas forças, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo. Estes são os que perseveram, guardando o que é bom em seu coração, o grande mandamento, e aplicando constantemente, ouvinte e praticante, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, que é Cristo ungido Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, pois não é homem para que minta, nem tampouco para que se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aquele que refugia segundo assim como ele se refugiou à sombra do Onipotente, aleluia, assim ele é aquele que nos guarda, assim como a galinha guarda
os pintinhos debaixo das suas asas. Assim como a menina dos olhos de Deus ele é, assim ele é aquele que não tosqueneja e nos guarda, pois ninguém pode amaldiçoar aquele que é abençoado nas regiões celestiais. Cordeiros em Cristo, herdeiros em Deus, pode alguém amaldiçoar aquele que assim persevera, pois tudo é possível àquele que crê. O justo vive pela fé. Pela fé sois salvos, sois cumpridores. Os dias lhe vão bens e lhe são acrescentados, ainda se alcança a vida vindoura. Por isso, há mais esperança para aqueles que nele depositam confiança. Aqueles que seguem os seus ídolos, a palavra diz que os seus ídolos verão os seus corpos, aonde são como cacos espalhados ao chão sobre toda a terra, por conta de estarem sobre a ira do Cordeiro, por depositarem a confiança naquilo que é impossível de os justificar. Gritam o seu Deus e o seu Deus não os ouve. A palavra diz que o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos para que não creem naquele que é a revelação. Por isso vivem oprimidos, vivem sobre o jugo do opressor. Aqueles que falam em nome do Senhor são os mesmos que desorientam e desencaminham o povo. Aqueles que, na verdade, a ira paira sobre as suas moleiras. Sim, o fogo como brasas ardentes, da qual está escrito, pelo fogo sois provados. Aqueles que têm o seu espírito, ainda que passares pelo fogo, estão a passear e o glorificando. Mas aqueles que não têm, se queima. Ele, assim como o crisol para o ouro, assim como o fogo para a prata, ele esquadrinha a intenção da mente e do coração. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tsadik e o justo, assim como os que servem o Racham, o maldoso. Os conhece pelo aquilo que eles estão a receber de galardão, aqueles que estão colhendo da sua própria tempestade por semear o seu próprio vento, da qual tempos de ira, de indignação do Cordeiro, aonde nós estamos sempre como ele nos orienta a diverti-los, mas a palavra diz que chega o tempo onde zombaram daqueles que anunciavam pelo seu espírito e não há remédio mais para a sua ferida. O encantador de serpente, se permitir com que uma delas o morda, em vão encantou a serpente. Por isso, não há cura para a sua ferida, aonde nós temos constantemente o bálsamo de Gileade, que está a nos ensinar que dele é a ira e vingança, ireis e não pequeis. Perseveramos sempre perdoando para sermos perdoados. Jesus nos ensina, assim como ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, acumulou brasa sobre as suas moleiras. Assim nós fazemos constantemente e não de boca para fora, porque ele sonda a intenção da mente e do coração e conhece e sabe da intenção que estamos constantemente perseverando, mesmo que sendo martirizados por anunciar a verdade, não desfalecemos de fazer o bem constantemente. E assim, em mais um dia, perseverai. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sujeitai-vos ao nosso Senhor e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.